Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de estudos e hoje, na nossa primeira videoaula do dia, nós vamos estudar sobre os órgãos do sentido. Você sabe quais são? Nós vamos conhecer hoje cada um deles. Então vamos lá? Vamos começar? Abra o seu livro de ciências e acompanhe comigo a explicação da sua atividade e do seu conteúdo na página 48 até a página 51. Essa aqui é a página que nós vamos começar, é a página 48. Nela você vai ler, é preciso ler, tá bom? Para você compreender que o nosso corpo, ele possui órgãos que nos permite descobrir o mundo, não é verdade? Quando nós pegamos nos objetos, a gente consegue perceber se é quente, se é frio, se é macio, se é duro. Com os nossos ouvidos, nós escutamos o mundo, não é? Todos os sons dos pássaros, o som da chuva. Com a nossa visão, nós conseguimos ver o nosso ambiente, ver as pessoas. O paladar, a gente conhece o sabor das frutas, das nossas comidas. O olfato, a gente sente o cheiro das coisas. Então hoje você vai conhecer cada um desses órgãos do nosso corpo, que faz parte dos órgãos do sentido, que são aqueles que nos ajudam a perceber e descobrir o mundo à nossa volta. Então vamos contar comigo e vamos ver quantos são os nossos órgãos do sentido. Ó, 1, visão. 2, audição. 3, paladar. 4, olfato. 5, tato. Então, nós temos aqui os nossos órgãos do sentido, que são quantos? 5. Muito bem. Então, nós vamos conhecer cada um deles agora e nós vamos começar com o nosso órgão da visão, não é? Os olhos são os órgãos da visão. É por meio dele que nós temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Então, os olhos são fundamentais. Nós devemos ter sempre cuidado com ele, não é? Evitar ler no escuro, ficar muito tempo em frente do celular e da televisão. E quando sair ao sol, usar óculos de sol adequado. Não pode ser esse comprado no camelô, porque ele estraga a visão. Mas tem algumas pessoas que, assim como a tia, ela precisa usar óculos. E os óculos, eles ajudam aí as pessoas que têm dificuldade para enxergar, não é? Ou porque ela já nasceu com essa deficiência, né, com essa perda aí de visão, ou porque ao longo da vida dela o uso de excessivo de computador, televisão, leitura em excesso, as pessoas podem ficar com as vistas cansadas, não é? E assim precisa de corrigir com o auxílio do óculos, o que é normal, não é verdade? E tem algumas pessoas, meninos, que não conseguem enxergar de maneira nenhuma. Essas pessoas são os deficientes visuais. E para enxergar o mundo, ele vai usar, ó, o tato, vai usar a mão. E com a mão ali, com os dedinhos, como você tá vendo ali na imagem, ele consegue tocar o rosto das pessoas, tocar objetos, conhecer os formatos e também consegue ler. É através, ó, do braille. Você consegue enxergar no seu livro? Esses pontinhos aqui, alto relevo, ele consegue ler, ele aprende a ler utilizando esses pontinhos, que a gente chama de escrita através do sistema braille, ok? Que são a forma com que as pessoas com deficiência visual conseguem ler. Tranquilo até aqui? Entendemos sobre o órgão, os nossos olhos, que é o nosso órgão da visão? Então, vamos agora para a audição. Com as nossas orelhas, nós conseguimos ouvir tudo o que se passa à nossa volta, não é verdade? Se o local está silencioso, a gente consegue também perceber sons distantes, não é? Ou sons muito altos, a gente percebe isso através das nossas orelhas, que são o órgão da audição. Mas você sabia que tem pessoas que também têm problemas auditivos?
E quando a pessoa tem problemas auditivos, ela pode corrigir utilizando esse aparelho aqui, ó, que vai ajudar a corrigir esse problema. Em alguns casos, o aparelho sozinho pode resolver, em outros vai precisar de algum tipo de cirurgia. Mas, para evitar que a gente tenha algum tipo de perda, nós também precisamos ter alguns cuidados, tá? Com a nossa audição. Mas você vai ver isso daqui a pouquinho. As pessoas que não conseguem ouvir, ou porque perdeu a sua audição, ou porque já nasceu assim, com deficiência auditiva, elas se comunicam por meio da Libras, que é a língua brasileira de sinais. E para isso ela vai usar o quê? Ela vai usar a mão para se comunicar. A mão, o rosto, os gestos serão muito importantes para que ela possa se comunicar com outras pessoas, certo? Vamos para os cuidados que nós devemos ter com a nossa audição? Ó, nós precisamos evitar lugares com música alta. Então, ó, quando nós estamos em uma festa, quando nós estamos na igreja e o som é muito alto, quando a gente chega em casa, algumas vezes a gente consegue até sentir assim um chiado no nosso ouvido, porque aquele som foi extremo. Quando nós passamos na rua e tem algum carro ligado com som muito alto, incomoda, não é? A frequência de se ouvir música alta ou ficar em um ambiente que faz muito barulho pode levar você a adquirir algum problema na sua audição, não é? Tem uma perda auditiva que pode fazer com que você tenha que usar algum tipo de aparelho para corrigir no futuro, certo? Nós também precisamos evitar usar objetos pontiagudos para limpar a nossa orelha. E o cotonete não é para você enfiar lá dentro não, tá? É para você limpar apenas por fora, na superfície externa do seu ouvido. Não pode fazer igual tá aí na imagem. A gente não pode enfiar o cotonete, porque senão você vai empurrar a cera, que é uma proteção natural do nosso ouvido. Então, a gente precisa limpar, mas não pode colocar nenhum objeto pontiagudo e tem que limpar de uma forma com que você não empurre a cera para dentro do seu ouvido, porque o acúmulo dela também pode fazer com que você tenha que fazer uma limpeza no seu ouvido para desentupir, certo? E quando a gente for ouvir música com fone, a gente precisa optar por um fone externo. Aqueles que a gente coloca lá dentro, ele pode prejudicar mais, tá? A nossa audição. Esse daqui também pode. Por que pode? Porque se você ouvir com um som muito alto, você vai prejudicar a sua audição e vai ter alguma perda no futuro. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer e não cometer excesso, tá bom? E agora nós vamos para o nosso órgão do olfato. O que a gente consegue perceber com o olfato? O cheiro das coisas. E as coisas, elas podem ter cheiros bons e cheiros ruins, não é? O nosso nariz é o órgão do olfato. Tá vendo ali o nosso desenho? Nós respiramos pelo nariz, não é verdade? O nariz, ele vai ter pequenos pelos e um muco também no nosso nariz. E ele é importante porque esse pelo, ele ajuda a filtrar o ar que nós respiramos. Por isso é que a gente deve sempre respirar pelo nariz e nunca pela boca. Às vezes, quando a gente está gripado, a gente acaba respirando pela boca, não é? Mas se nós não estamos gripados, nós devemos evitar respirar pela boca. A gente precisa respirar pelo nariz, porque é nele que nós teremos esses pequenos pelos que vão ajudar a filtrar o ar. Nós não devemos colocar nenhum objeto dentro do nosso nariz. Quando a gente for assoar o nariz, nós devemos fazer isso na hora do banho, porque assim a gente consegue limpar todo o nosso nariz, tá? Então, assoar o nariz na hora do banho para tirar a sujeira. Não cheirar tintas, gás, vernil ou qualquer produto que tenha cheiros muito fortes, porque essas substâncias, elas são tóxicas. E alguns cheiros também, mesmo que não seja tóxico, pode causar algum tipo de alergia. Então, a gente não pode cheirar tintas,
verniz, o gás ou coisas que tenham cheiros tóxicos muito fortes. Usar sempre um lenço descartáveis para limpar o seu nariz quando você estiver gripado. Em vez de usar um pano, você tem que usar um lenço. Por quê? Porque dessa forma você não vai agredir a sua pele e vai manter a higiene. Porque você assoou, joga fora, pega um novo, certo? E o tato? O tato, né, é um órgão muito importante e ela é formada pela nossa pele. A pele é o órgão do tato, que permite tocar e sentir as coisas para sabermos como elas são. Então, é com a pele, com a nossa pele, é que a gente vai conseguir perceber as texturas das coisas, se é liso, se é grosso, se é macio, se é duro, se está quente, se está frio. E isso todas as partes do nosso corpo vai sentir. Não é só na nossa mão, é no todo o nosso corpo. E no nosso corpo nós vamos ter também diferentes tipos de textura, não é verdade? Passa a mãozinha no seu rosto. Você consegue perceber que o seu rosto, ele tem uma textura diferente do seu braço. Passa a mão no seu braço. Porque cada parte do nosso corpo, ele tem uma textura diferente. Por exemplo, passa a mão no seu rosto e agora esfrega a sua mão. A sua mão tem uma textura diferente do rosto. O seu rosto e a sua mão também terá uma textura diferente da sola do seu pé, do seu cotovelo. Então, as partes do nosso corpo, elas também têm. A pele, ela pode ser mais sensível em outros lugares. Por isso que quando a mamãe vai passar um creme, vai passar um protetor solar, a gente tem sempre que escolher um protetor solar para o rosto e um outro protetor solar para o rosto. Por que a gente tem que usar protetor solar, meninos? Porque a nossa pele é um órgão muito importante. Ela cobre o nosso corpo, não é? E quando nós tomamos sol em excesso, a gente pode ficar vermelho, a gente pode ter queimaduras de primeiro, de segundo grau. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa pele. Evitar sol em excesso, usar sempre protetor solar, boné, chapéu, para que a gente possa proteger o nosso corpo, tá bom? E principalmente, nós devemos sempre lavar as nossas mãos, porque é com as mãos que a gente pega nos alimentos, que a gente toca nas pessoas, e para evitar doenças, nós também precisamos lavar muito bem as nossas mãos, certo? Agora nós vamos falar sobre o outro órgão do sentido aqui, ó, o nosso paladar. A língua é o órgão do paladar. Com ela nós podemos sentir diferentes sabores. O ácido ou azedo, o amargo, o doce, o salgado. Todos eles nós conseguimos perceber através do nosso paladar. E você sabe que a gente também precisa tomar muitos cuidados com a nossa boca? Nós precisamos escovar os nossos dentes pelo menos 3 vezes ao dia, não é? Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, para a gente poder dormir. A gente precisa dormir com a nossa boca limpa. E para limpar 100% da nossa boca, a gente também precisa usar, além da escova e do creme dental, precisamos utilizar o fio dental, porque tem algumas comidinhas que entram entre os dentes. Então, a única forma para a gente conseguir limpar 100% da nossa boca é usando o fio dental e a escova com creme dental, certo? O paladar é muito importante e nós devemos cuidar dos nossos dentes, da nossa boca e também da nossa língua, porque ela também precisa ser escovada. E como a gente vai fazer isso? Com muita calma, sem colocar força, para a gente não fazer com que a nossa gengiva, acabe subindo e deixe exposto a raiz do dente. Então, a gente não pode limpar a nossa língua, limpar o nosso dente com muita força. Tem que ser com cuidado, com carinho, certo?
Muito bem, meninos. Então agora vocês vão responder a sua atividade. Você vai ler esse poema aqui e com a ajuda do seu professor e depois nós vamos responder. Então, já que é com a minha ajuda e eu não posso ficar aí com vocês, eu vou ler o texto para você e depois você vai responder a sua atividade. Vamos ler comigo? Acompanhe aí na página 51. Os sentidos dos animais. Toda flor pelo caminho, a abelha pousa e cheira. O morcego é curioso, sempre atento com as orelhas. O gato, muito manhoso, nunca nega um alisado. O gavião, voando calmo, enxerga tudo lá do alto. Já o leão, pobre coitado, vive com dor de dente, mas quando mostra a sua boca, nenhum bicho fica na frente. Viu só, tadinho do leão? Então, agora nós vamos responder a nossa atividade. Letra A. Quais são, meninos? Quais são aí, ó? Qual órgão faz com que o gavião consiga enxergar tão bem? Qual é o órgão que faz com que o gavião consiga enxergar tão bem? Escreva aí qual é o nome desse órgão. Será que é a orelha, a boca, a pele ou os olhos? Escreva aí. Letra B. Qual o sentido? Qual sentido cada animal do texto está usando? Aí você tem que escrever, por exemplo, a abelha. Qual foi o sentido que a abelha utilizou? Qual foi o sentido utilizado pelo morcego? Qual foi o sentido utilizado pelo gato, pelo gavião e pelo leão? Tem que colocar cada um deles. Aí você vai colocar assim, tá? A abelha utilizou o olfato, tá bom? Morcego, aí escreve qual foi o sentido que ele usou. O gato, escreve qual foi. Letra C. Quais cuidados devemos ter com a boca para evitar termos um problema igual ao do leão? Ó, o leão está sentindo dor de dente. É sinal que o dente do leão está cariado. Quais são aqui? A tia falou. Quais são aí as coisinhas que nós devemos fazer para a gente evitar ficar com dor de dente? Escreva aí, tá lá no seu livro aqui, ó, na página... Deixa eu te ajudar na página 50. Segunda questão, marque com um X os órgãos do sentido que mais usamos de acordo com o desenho. Tem alguns objetos aqui que além, tá bom? Além de que vai ter mais de um, tá? Vou dar uma dica, vai ter mais de um. A flor, qual é o que a gente mais utiliza? Porque todos eles a gente consegue enxergar, mas é aquele que a gente mais utiliza, tá? Então, você não vai colocar a visão para todos, é aquele que nós mais utilizamos. Quando a gente tem uma flor, quais são os órgãos do sentido aqui que nós vamos utilizar mais? É a língua, é a orelha, é o nariz ou é os olhos? A televisão, é os olhos, o nariz, a boca ou a orelha? Para o brigadeiro, violão, maçã e picolé. Quais são os órgãos do sentido que você mais usa para identificar? Se eu fechasse os seus olhos, se eu vendasse você, vamos fazer assim. Se eu vendar não dá, porque você tem que ver, não é? Então, se você tivesse ali naquele ambiente, quais seriam o órgão ali que você iria mais utilizar? Tá? Não é para marcar o visão em todos, não. Terceiro, substitua o desenho e complete a frase. Letra A. Aninha sente o gosto de sorvete com a... Aí você vai substituir o desenho pelo nome, tá? Pela escrita. César viu o quadro com seus... Daniel escuta a música com as... Muito bem. Então, essa foi a sua atividade de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo. Leia, porque só assim a gente vai aprender. E ano que vem
todo mundo vai ter que ler os conteúdos e são grandes, tá bom? Então começa lendo a partir de hoje, tá bom? Para ano que vem você tá craque lá no terceiro ano. Então, terminamos aqui essa atividade. A sua próxima videoaula é lá no seu livro de geografia com o conteúdo O Trânsito. Então, até lá. Tchau!